Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos no encontro passado os espíritos do combate. Lembra disso, que os espíritos estão em toda parte, inclusive nos combates, influenciando ali a guerra. Bons espíritos e maus espíritos, pegando ali os seus partidos, tá? Hoje nós vamos ver pactos. Não existem verdadeiramente pactos, vamos deixar bem claro, pois esse consiste em dar algo obtendo determinada coisa em troca. Mais ou menos é assim que funciona o pacto. Eu dou algo e quero alguma coisa em troca. O que existe de fato são pessoas de má natureza que simpatizam com espíritos inferiores. Vamos deixar bem claro. A pessoa tem uma má natureza, são más, né? E simpatizam com espíritos inferiores. Então, na verdade, pode acontecer de uma pessoa que não simpatiza com o vizinho e deseja prejudicá-lo. Vou dar um exemplo aqui, né? Não simpatiza com o vizinho e quer prejudicá-lo, chamar por espíritos inferiores, os quais identificam-se com ela pelo desejo de praticar o mal. Ela quer prejudicar. E aí ela tem uma sintonia, uma afinidade com esses espíritos inferiores, que também querem prejudicar. No entanto, vamos lembrar, isso não significa que o vizinho não possa livrar-se deles. Olha, por meio de bons pensamentos, de preces e de vontade resoluta. Isso é, o vizinho, se ele estiver no bem, fazendo bem, pensando no bem, fazendo orações, se prevenindo, essas coisas não chegam, gente, porque não há sintonia ali para acontecer. É como se a gente tivesse blindado uma couraça aqui, uma armadura, blindado pelo bem. Não acontece as coisas ruins que o outro deseja, né? Isso vai ser blindado. Lógico, se você não está com esses pensamentos, você está com pensamentos maus, para baixo e tal, deixa essas brechinhas, que a gente chama, e isso pode vir a te atingir, né? Também essas energias ruins. Então, por outro lado, aquele que assim pediu auxílio aos espíritos inferiores, fica então obrigado a servir, pois esses também necessitam dele para o mal que queiram fazer. Aquele que deseja o mal, gente, aí tá servindo esses espíritos inferiores, o negócio complica. Eu não vou nem contar o que acontece depois, não vou contar, tá? Essas pessoas que desejam o mal para os outros, fazem esses pactos, o que acontece depois? Aí quando eu falo depois que desencarna, o que acontece até aqui na vida física, problemas. Mas a gente nem vai falar porque é uma lei que existe ali. Uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, que é melhor, né? Não ação e reação, mas sim lei de causa e efeito. Então, a dependência que o homem se encontra algumas vezes dos espíritos inferiores, o cara fica dependente dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem. E aí os espíritos inferiores jogam maus pensamentos dentro da cabeça daquela pessoa que deseja o mal. Imagina. E não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. Não é isso, ele vai influenciar. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Está lá na questão 549. Peço para você dar uma lida lá na questão 549, tá? Então, no tocante às lendas fantásticas de pessoas que teriam vendido a alma aos chamados demônios para obterem determinados favores, inclusive a posse de riquezas terrenas, cumpre esclarecer que essas fábulas, como todas as fábulas, encerram um ensinamento, né? Esse ensinamento, que essas pessoas que estão entrando em contato com essas entidades trevosas, né? Entidades do mal, entidades inferiores. Então, para obterem riqueza ou outros benefícios, ficam na dependência desses espíritos inferiores. Veja onde eles estão, na mão desses espíritos inferiores. E estarão se rebelando com quem? Com a providência divina. Esses espíritos e esse que deseja o mal se rebelando com a providência divina, insurgindo, portanto, contra as provas que escolheram que cumpre suportar nesse mundo.
está se insurgindo com aquilo que deveriam estar passando aqui. Esse que é o problema. Então nós vamos ver que esses pactos, o que são na realidade? Essa ligação que essas pessoas que desejam o mal, né, desejam o mal, com espíritos inferiores. E aí vão estar suscetíveis sempre esses espíritos inferiores. Lá no mundo espiritual vão estar com esses espíritos inferiores, não vão se libertar, vão buscar muito sofrimento. Eu não quero falar não, mas vão buscar muito sofrimento. Aqui, às vezes consegue uma ou outra coisa, né? Vive aí nessa pseudo-felicidade da maldade, né? Que maldade não dá felicidade, não acontece isso. Vai estar nessa achando que está ganhando, né? Tirando proveito, e muito pelo contrário, está cavando ali o seu sofrimento. Ainda aqui encarnado às vezes, e também lá no mundo espiritual, devido a essa lei. Você deseja o mal a alguém, isso volta para você. É a lei de causa e efeito. Vamos sempre desejar o bem para nós colhermos o bem, né? Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. E colhe mesmo, com muito sofrimento. Tá bom, gente? Bons estudos. Vamos aí estudar bastante o Livro dos Espíritos. Vamos aos nossos estudos. Muita paz para vocês.